Muito bem-vinda ao nosso aulão, aqui onde você aprende uma jornada de sair do endividamento, sair do caos financeiro e começar a dar os seus primeiros passos em investimentos. E hoje o tema é moradia, casa própria. Afinal de contas, vale a pena comprar ou vale a pena alugar? Vale a pena financiar ou vale a pena comprar à vista? Vale a pena fazer um consórcio ou vale a pena financiar? Se você tem dúvidas sobre isso, seu lugar é aqui nesse aulão e eu vou te conduzir por essa jornada em que a gente sai do caos financeiro e caminha aí para os primeiros investimentos. Quando a gente avalia o raio-x do investidor, que é uma pesquisa que é feita anualmente pela Ambime, já está na 5ª edição, quando questionados sobre qual a maior razão para guardar dinheiro, o que move as pessoas a adiarem um desejo de consumo para guardar dinheiro, sabem qual é ainda a maior motivação? É a casa própria. É ter aí um pedacinho de terreno para chamar de seu. E sempre esse tema gera muitas dúvidas. Será que vale mesmo a pena comprar uma casa própria? Será que vale a pena ter aí um carnezão que vai durar 20, 30 anos para ser pago? Então vem comigo que eu vou contar hoje tudo o que você precisa saber sobre isso. O primeiro ponto importante é que quando a gente vai comprar um imóvel, a gente tem que ir muito além do olhar sobre a parcela desse imóvel. Muitas vezes ainda o brasileiro olha só qual é o tamanho da parcela e se ela cabe no bolso. Mas tem muitas outras decisões que a gente precisa avaliar antes de tomar essa decisão importante. A primeira delas é avaliar a questão do imóvel. Qual é a localização, qual é o tamanho desse imóvel, qual é o custo que você terá. É muito comum que no início da vida, lá na casa dos 20, 25 anos, até os 30, a gente ainda não atingiu a fase em que a gente está ganhando aquele valor pleno, profissionalmente falando, né? Que a gente tem aquela renda mais gordinha, aquela renda robusta, aquela renda do ápice. Então, especialmente nessa fase, quando a gente vai comprar um imóvel, a gente acaba olhando muito a questão do preço. E eu sei, gente, porque comigo foi assim. Quando eu comprei o meu primeiro imóvel, eu tinha 21 anos, o preço era preponderante, era o que mais importava, e eu também olhei lá se a parcela cabia no meu bolso. E aí a gente acaba comprando um imóvel pequeno, que não atenderá às evoluções da sua vida, às evoluções da sua família, que acaba muitas vezes sendo mal localizado e que depois de feito o negócio fica muito mais difícil sair. Quando a gente faz um financiamento e a gente tem ali o valor da parcela a ser pago, grande parte dessa parcela é juros. E uma parte pequena vai representar a amortização, aquilo que efetivamente abaixo do preço do imóvel. Então, por que eu estou te contando isso? Porque fica muito difícil sair de um financiamento assim depois de fazê-lo. Eu comprei o imóvel e de repente eu percebo, puxa, o imóvel é muito pequeno, o imóvel é mal localizado, perco muito tempo me deslocando entre o local de residência até o meu local de trabalho, não tem escola perto, não tem supermercado perto, de repente chegam as crianças e já não cabem mais ali e quero mudar. Então, é muito difícil você fazer essa mudança, você se desfazer deste financiamento sem perder muito dinheiro depois de ter feito. Também é muito difícil tomar a decisão, então eu vou comprar outro imóvel. Por quê? Quando a gente usa o fundo de garantia, que é um recurso que pode ser usado sim, para que você abata ali o valor do financiamento, o valor das parcelas, ou que seja dado como entrada e depois feitos abatimentos recorrentes a cada 2 anos, eu só posso fazer isso para um único imóvel dentro ali daquela área que é de um raio de 100 quilômetros de onde está o meu local de trabalho. Para eu comprar outro imóvel usando o recurso de fundo de garantia, tem que ser em outro município, em outro estado,
caso eu seja transferido de localidade ou consiga um outro emprego. Então isso não é algo simples, não é algo trivial. É uma decisão que depois de tomada, ela é uma decisão muito importante, que é difícil sair dela. E você já ouviu falar em liquidez? Sabe o que é liquidez? Liquidez. Você sabe o que é liquidez? Liquidez é a velocidade com que o seu dinheiro volta para sua mão. O seu investimento se transforma em dinheiro. Liquidez é a velocidade com que o seu investimento se transforma em dinheiro. Então, por exemplo, quando você investe lá no Tesouro Selic, quando você investe no CDB com liquidez, é rapidinho para esse investimento se transformar em dinheiro. Até mesmo quando você investe na Bolsa de Valores ou num fundo imobiliário, em 2 dias o dinheiro volta para você, né? Ele está ali na sua mão para poder ser usado. Quando a gente compra um imóvel, a gente está abrindo mão da liquidez. Para a gente se desfazer de um apartamento ou de uma casa, não é algo tão simples. A gente precisa anunciar, precisa encontrar alguém que queira comprar. A gente tem que pagar ali, né, a corretagem do vendedor, que é ali do corretor imobiliário, que é de mais ou menos 6% do valor do imóvel. A gente tem os custos com documentação, a gente tem que pagar imposto sobre o ganho. Sim, nos outros investimentos também, exceto aqueles que são isentos, mas a diferença é que quando eu faço ali um CDB ou um tesouro direto, por exemplo, quem tem a obrigação de recolher já esse tributo e pagar é ali o banco ou a corretora emissora. É diferente de quando eu faço ali uma venda de um imóvel que é devido imposto, eu tenho a obrigação de recolher. Então percebe quantas coisas a gente tem envolvidas nessa transação? Então é por isso que para eu tomar uma decisão de comprar um imóvel, eu tenho que avaliar isso muito bem antes de fazê-lo. Outro ponto interessante é que quando a gente faz isso numa idade ali, né, entre 25 e 30 anos, que a gente ainda está estudando, gastando com faculdade, aprendendo outro idioma, que a gente ainda ganha bem menos do que a gente pode ganhar ao longo da vida, o esforço para comprar um imóvel, neste momento, ele vai ser muito maior do que no momento seguinte. Então, aquilo que eu tenho que abrir mão, aquilo que eu tenho que abdicar, o esforço que eu tenho que fazer é muito maior. Por isso que é muito importante e por isso que é mandatório que você tome uma decisão pautada na racionalidade e que deixe o seu emocional de lado. Outro ponto interessante que a gente sempre tem que olhar é quanto custam os aluguéis ali no entorno. Então, se você estiver pensando em comprar um apartamento, dá uma pesquisada. Quanto custa o aluguel de um imóvel no mesmo prédio que você quer alocar? Ah, não, mas eu quero casa. Quanto custa um outro imóvel na mesma rua, na rua de trás, na rua da frente? Né? Então, assim você consegue também comparar qual que é a rentabilidade ali do seu investimento. Hoje a gente vive um momento que a renda fixa está no seu auge. A gente consegue ter aqui, no seu auge não, né? Talvez o seu auge aí a gente ainda tenha tido momentos muito melhores na década de 90, no começo dos anos 2000. A gente pode dizer que a renda fixa está numa excelente fase, melhor assim, né? De 1% ao mês, sem correr risco nenhum, mantendo uma certa liquidez dos investimentos. Então, assim, se eu consigo ganhar 1% com o meu dinheiro investido, estando ali disponível para que eu mude de opinião, para que seja mais fácil para que eu mude de cidade, de estado, de país, por que é que eu vou imobilizar o meu imóvel, o meu dinheiro no imóvel, quando eu posso locar um igual por 0,30%, 0,40% do preço de imóvel? Aqui na minha cidade é essa faixa. Então, você pega o preço do imóvel e você vai calcular 0,30%, 0,40% é o custo de locação. E se você deixar o seu dinheiro investido, quanto que você vai ter de rentabilidade no investimento conservador? Hoje, em torno de 1% ao mês. Então, é importante que você saiba como fazer essas contas para que você tome a melhor decisão. Eu sei que emocionalmente, às vezes, a gente quer ter ali um imóvel para chamar de seu.
ainda que ele venha acompanhado de um carnezão lá de 30 anos. Mas pense em todas as outras consequências que você tem de comprar um imóvel e de todos os outros custos que você também terá. Outro aspecto importante é que quando a gente faz ali um financiamento imobiliário, a gente não está pagando só os juros daquele dinheiro que a gente tomou emprestado. A gente também vai pagar um seguro de vida, que ele é mandatório, que ele é obrigatório. E aí, quanto mais novos, quanto mais a gente estiver no começo da vida, mais barato fica esse seguro. À medida que a gente vai ficando mais velhinha, mais chazona, mais caro fica esse seguro. Então, aqui também é um aspecto importante de comparação. Quanto é que o seguro de vida, que ele é obrigatório no financiamento imobiliário, ele está te custando? Ok? É um ponto aqui de muita atenção. Está sendo cobrada alguma taxa de administração? Quanto que é essa taxa? Porque muito mais do que olhar ali qual que é a taxa que está sendo ofertada, eu tenho que olhar o custo efetivo total do financiamento. Quanto que somando o seguro, somando a taxa de administração, somando a taxa de juros, quanto efetivamente que vai me custar essa operação no final do dia. É isso que eu tenho que ficar atento e tenho que olhar. E quando eu vou financiar, eu também preciso comparar com outras formas de fazer. Comparar para usar ali o recurso do meu FGTS, se eu for assalariado e tiver esse recurso. Vale olhar qual que é o valor para comprar à vista do imóvel e vale olhar sim quanto que custa um consórcio, qual que é o valor para eu financiar esse imóvel. Então, vamos supor que eu decidi ter um imóvel, não quero mesmo viver de aluguel, já fiz todas as contas, já estou numa fase que eu tenho a minha reserva de emergência constituída, que eu considerei todos os custos, e aí eu tenho que olhar, gente, quanto custa a mudança, quais os custos de reforma, quanto que eu vou gastar para mobiliar aquele imóvel, e aí a gente tem que também sair aqui da parte emocional e vir para a racionalidade. Porque às vezes você coloca coisas tão caras ali na sua cozinha maravilhosa que depois ninguém vai pagar por isso. Então ele é um investimento que não tem retorno. E reforma também, quando ela começa, você sabe bem a data, você marca, né? Segunda-feira eu vou começar a reforma da casa, vou começar a reforma da cozinha. Quando ela vai terminar, é um prazo bastante difícil de se acertar. Eu brinco que quem aqui do Vale do Paraíba conhece a Basílica Nacional de Aparecida, desde que eu era menina pequena lá em Itaquaquecetuba, aquele negócio está em reforma, está em construção e não acaba nunca. E eu conheço muitas pessoas que fazem reforma na própria casa a vida inteira. Vão ampliando a casa, vão gastando, vão colocando todo o dinheiro ali e nunca conseguem acumular uma reserva de emergência, não conseguem viajar, destinam todos os seus esforços, os esforços de uma vida inteira para isso. Então, muito cuidado com isso, muita atenção nesse aspecto, ok? Mas, sendo decidido o que você vai fazer, avalie qual que é o custo para a reforma, o custo para a habitação nessa casa, olhe a localização e veja se está de acordo com a sua vida, com o seu trabalho, com o trabalho dos seus filhos, com a escola das crianças, se tem supermercado, farmácia, se tem tudo perto, se tem transporte público perto, tudo isso vai fazer diferença no final. É muito interessante também que você avalie quanto que os seus investimentos renderão se estiverem investidos, olhando aqui investimentos, por exemplo, conservadores, olhando de repente os fundos imobiliários para ver quanto isso vai gerar, se vale a pena usar esse dinheiro para comprar esse imóvel ou se vale a pena ter a liberdade de poder morar em localizações diferentes, numa casa diferente, à medida que a sua vida for mudando. E olha que às vezes a gente muda para um lugar e a gente acha ele maravilhoso, a gente acha ele incrível, a gente pesquisa, tem certeza que gosta. E quando você vai morar nele, é tudo muito diferente da realidade, né? Daquela realidade que a gente imaginou que seria. Eu me lembro que quando eu me mudei para Porto Alegre, eu escolhi um bairro maravilhoso para morar, né? Se chamava Bela Vista, um bairro super arborizado, assim, muito verde. Mas quando eu ia chegar em casa, depois que havia escurecido,
eu morria de medo, porque a copa das árvores ficava entre ali, né, a gente, o carro, e entre as luzes dos postes. Então era absolutamente escuro. Eu não conseguia sair a pé no meu bairro, porque eu tinha medo. Então, assim, era uma realidade que eu não conhecia quando eu fui locar aquele imóvel, porque eu fui de dia, num dia de céu azul, iluminado e lindo. Quando eu chegava à noite do trabalho, naquele inverno frio, tudo escuro, que eu não conseguia enxergar nada na rua, eu me sentia insegura. O que me facilitou a saída dali foi o fato de ser um imóvel alugado. E se eu tivesse comprado aquele imóvel, a minha saída não seria tão simples assim. Então a gente tem aqui os aspectos financeiros que eu posso comparar de forma muito pragmática e de forma muito racional. E como tem que ser essa comparação? Quanto que o meu rendimento, quanto de rendimento eu teria ali nos meus investimentos mensalmente, olhando aplicações conservadoras e olhando aplicações que pudessem me trazer renda, como os fundos imobiliários, e depois eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre eles. Quanto que eu teria de custo no financiamento? Financiei aqui quase que a totalidade do imóvel e vou pagar parcelas recorrentes, qual que seria o meu custo? Qual que seria o custo de eu fazer ali um consórcio? E quanto que eu gastaria para comprar esse imóvel à vista? Isso aqui dá para a gente comparar e fica muito evidente aqui as diferenças entre as diversas opções. Sempre lembrando que eu tenho que olhar o custo efetivo total. Quando você vai comprar um imóvel financiado, você vai avaliar um financiamento, é muito comum que a pessoa lá do banco, normalmente, né, a gente vê os financiamentos sendo feitos pelos grandes bancos, Caixa, Santander, Bradesco, Itaú, Banco Inter também faz hoje bastante financiamento imobiliário, ele vai te dar a taxa nominal, mas não se esqueça de acrescer a ela a taxa de administração, o seguro que você acaba tendo ali de forma obrigatória, taxa de análise de cadastro. Considere tudo que vai ser somado ali ao valor da parcela para que você tenha aí, como eu te disse, o custo efetivo total e possa fazer uma comparação bastante assertiva, ok? Então, quando a gente deixa a emoção de lado, muitas vezes a gente vai perceber que vale sim mais a pena locar do que comprar. Quando não existe ali um negócio excepcional, muito fora da curva, racionalmente vale mais a pena sim olhar uma boa carteira de investimentos, fazer o seu investimento ter uma boa rentabilidade e considerar essa opção num segundo momento. Uma forma também que as pessoas olham os imóveis é de transformá-los em renda. Eu vou comprar esse imóvel para ter o rendimento do aluguel. Aqui também o que eu tenho que considerar? Qual que é o preço médio desse aluguel? Quanto custa o aluguel do apartamento do meu vizinho? Se eu estou falando de um prédio de cima ou de baixo do lado, quanto que é esse aluguel que está sendo ofertado ali na média? E aí não adianta eu achar que porque a cor da minha parede é mais bonita, porque eu coloquei um revestimento muito melhor, que o meu aluguel vai ser muito maior. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso e ter aqui algo bem racional, pautado, ok? Outra coisa que eu tenho que me lembrar é que os rendimentos oriundos ali, provenientes de aluguel, incide sobre eles imposto de renda, que é a mesma tabela de imposto de renda da remuneração da sua renda pelo trabalho. Que quando a gente fala da pessoa física, sabe aquela tabelinha de imposto de renda, que ela é regressiva, né, e vai até 27,5%? Ela não é regressiva. Sabe aquela tabelinha do imposto de renda que é progressiva e vai até 27,5%? É a mesma tabela sobre a qual vai incidir o imposto de renda quando você tem um imóvel alocado, ok? Quando você faz a locação, quando você é o proprietário. Outro ponto importante que você tem que considerar é o tempo que esse imóvel pode ficar vazio, que é a vacância, o tempo em que ele fica vazio entre um inquilino e outro. Outro ponto também a ser considerado são os riscos do negócio, que é o risco do inquilino estragar o seu imóvel e de alguma forma, até que você consiga o ressarcimento, você tenha que arrumá-lo para que outro possa ocupar.
E há o risco também de inadimplência, que aquele inquilino entre no seu imóvel e deixe de pagar, que é o famoso aí calote. Então, são riscos provenientes aí desse negócio. Quando eu faço investimento num fundo imobiliário, para ter a geração de renda, eu consigo sim me organizar para que eu tenha investimentos em diferentes imóveis. Então, por exemplo, né, se eu tenho lá 300 mil reais para comprar um imóvel, de repente eu só vou conseguir comprar uma casa num bairro mais periférico, mais afastado, e tenho que concentrar todo esse dinheiro num único imóvel, que vai depender de um único locatário. Então, por exemplo, se eu tenho 300 mil reais, de repente eu só vou conseguir comprar um imóvel mais periférico, um pouco mais afastado, que vai ter toda a renda sendo gerada por um único inquilino. Então, meu risco está todo concentrado nele, que se ele perder o emprego, se ele sofrer qualquer problema e deixar de me pagar, eu vou ser integralmente afetado na minha renda. Se esse imóvel estiver vazio e o meu dinheiro está todo nele, eu vou ter ali, né, a ausência de renda durante o período que ele estiver vazio, e eu ainda tenho o risco de ter que colocar mais dinheiro para fazer aquele imóvel poder voltar a ficar operacional, caso ele seja avariado, né, caso ele seja ali, tenha sofrido algum dano que me impeça de locar da forma que ele está. Quando eu tenho esse mesmo valor destinado para investir em fundos imobiliários, eu consigo primeiro diversificar a minha carteira e olhar, por exemplo, 10 imóveis diferentes. E ao invés de eu ser dona sozinha daquela casinha lá na periferia, eu posso ter um pedacinho de um shopping, um pedacinho de um galpão logístico, um pedacinho de um hospital, um pedacinho de uma laje corporativa. Eu consigo diversificar em imóveis diferentes. Só que ao invés de ter, como eu falei, a propriedade integral do imóvel, eu tenho pedaços de imóveis menores. E quando eu faço isso, a gente sempre diz que a gente vai estar mitigando o risco, ou seja, reduzindo o risco e maximizando o retorno, tendo aí a maior rentabilidade possível, tendo o menor risco possível da operação. Outra coisa interessante é que sobre os rendimentos, que ali o dividend yield, mas que na prática são os aluguéis que esses seus inquilinos te pagam mensalmente, você não terá imposto de renda sobre isso. Esses rendimentos, eles são isentos. Então, quanto lá na alocação de um imóvel convencional, eu tenho imposto de renda para ser pago naquela tabela progressiva, que chega a 27,5% de imposto, no fundo imobiliário eu tenho a isenção. Então, eu não pago nenhum tributo sobre os rendimentos. Nos fundos imobiliários, os únicos rendimentos que tem ali, né, a incidência de imposto é o ganho de capital. É quando eu vendo a cota com lucro, aí eu vou ter ali o pagamento de 20% de imposto sobre a variação dessa cota. Comprei por R$100, vendi por 120, eu terei que pagar ali imposto, por exemplo, sobre esses 20, que vai ser de 20%. Ok? Então percebam que é bem diferente. Outro ponto também que eu considero importante é a questão de liquidez. Outro ponto que eu considero importante é a questão de liquidez, a entrada e saída do negócio. Mesmo para comprar um imóvel, a gente tem que fazer uma avaliação mais profunda a respeito dos documentos, da idoneidade do vendedor, se ele não tem nenhuma ação trabalhista, por exemplo, ali, se esse imóvel realmente é dele, se está tudo certinho antes de poder comprar. Quando eu vou comprar as cotas de um fundo imobiliário, esse processo é muito simplificado e eu consigo fazer a compra da cota em 2 dias. Eu faço a compra, escolho ali quais os fundos, lanço a minha ordem e em 2 dias isso está liquidado financeiramente na minha conta. Da mesma forma quando eu for vender. Eu não preciso de um corretor para o qual eu vou pagar ali 6% de comissão. Eu não preciso anunciar no imobiliário, anunciar nos sites, na web. Eu consigo aqui ser muito mais ágil
e fazer ali a liquidação na própria Bolsa de Valores, e em 2 dias úteis esse dinheiro tá lá, bonitinho na minha conta. Também é na minha conta que os dividendos vão cair lá mensalmente, né? Então, quem tem fundos imobiliários sabe a alegria que é de ver lá os seus inquilinos pagando recorrentemente e em dia os seus aluguéis. Então, mesmo que o imóvel fique vazio, está ficando vazio um pedacinho de uma cota do seu imóvel, não é a totalidade. Então, você consegue ali ter muito mais tranquilidade na gestão dessa carteira. Aqui eu não estou dando nenhuma recomendação de compra, estou te contando qual é a diferença entre um tipo de investimento e outro. Eu sempre digo que não existe o melhor tipo de investimento, existe o melhor tipo de investimento para você. Existe o melhor investimento para o seu momento, para os seus objetivos e para a sua fase de vida. Então é muito importante quando você consegue conhecer, consegue comparar e sair aqui do lado só emocional. Começa a tomar decisões aqui, ó, muito mais racionais, pragmáticas, comparando de forma prática os diversos investimentos e as diversas possibilidades. Então veja que comprar um imóvel é uma possibilidade, comprar à vista é uma possibilidade, comprar financiado é uma possibilidade, fazer um consórcio é outra possibilidade, mas não se para por aí. A gente consegue sim olhar várias outras possibilidades que podem te levar muito mais rapidamente ao encontro do seu objetivo. Que você consiga sair do caos financeiro, sair desse momento que de repente tem ali, né, várias coisas que são passivos, que tirem a grana de você para ir para uma ponta investidora, que você tenha o dinheiro trabalhando por você. Muito mais do que trabalhar duro para ter o dinheiro, a gente também precisa colocar o dinheiro para trabalhar duro para a gente, porque aí você vai ter uma complementação de renda para aqueles momentos que são inevitáveis, aquelas emergências inevitáveis, aqueles momentos de transição de carreira. Quando a gente tem ali o dinheiro trabalhando para a gente, é a certeza de noites assim muito mais tranquilas de sono. Você dormirá muito mais tranquila quando, além do seu trabalho, você tiver outra fonte de renda, que são os seus investimentos trabalhando para você. Enquanto você dorme, enquanto está na praia, enquanto está de férias, o seu dinheiro está trabalhando para você. E se você gostou do vídeo, dê o seu like, curta, compartilhe e siga por aqui consumindo aqui esse conteúdo de qualidade. Até breve! Outro ponto interessante aqui é que quando a gente vai comprar um imóvel, às vezes vem aquela tentação de passar pelo stand de vendas, aquele stand maravilhoso, com piscina de bolinha, pula-pula, divertindo seu filho. E aí a gente vê condomínios, né, que tem tudo, pet shop, mini golf, cinema, que as pessoas acabam não usando em sua maioria. E a gente fica seduzido, encantado e compra na planta. Então aqui o que a gente tem que ficar muito atento com isso? Primeiro, qual vai ser a forma ali de reajuste das parcelas enquanto você não tiver recebido as chaves do apartamento. Porque normalmente você faz um financiamento com a construtora, depois você substitui isso por um financiamento bancário. Então, quais são as regras desse reajuste? Eu tenho visto pessoas com os cabelos em pé porque subiu demais esse reajuste. Um outro ponto são aquelas intermediárias, balão, chaves, e que acabam saindo do fluxo mensal, para o qual muitas vezes você não está preparado e pode fazer com que você perca o negócio. Então avalie corretamente se isso cabe no seu fluxo de caixa e não se deixe levar e se empolgar só por aquele momento de euforia ali, quando você visita um apartamento decorado. Outro ponto importante também é do momento da economia. Então, quem contratou aí, por exemplo, lá em 2020, com uma taxa de juros bem baixinha, começo de 21, que pré-fixou a taxa, por exemplo, em 5%, 6% ao ano, fechou em excelentes condições. Ah, mas quem fechou com uma parcela pequena, com uma parte pré-pequena atrelada à inflação,
também está aí chorando nos dias de hoje, sofrendo para pagar a parcela. Então, ter essa lucidez no momento de contratar e fazer uma avaliação correta também é decisivo. Mas e se eu já tenho financiamento imobiliário e está difícil de pagar, está pegando, está consumindo grande parte da minha renda? Eu sempre tenho que me atentar que todo o meu endividamento não pode ultrapassar o valor de 30% da renda total da minha família. Não pode. Se ultrapassar 30%, eu começo a ter o risco de não conseguir pagar. Outro ponto importante é que os financiamentos imobiliários, eles permitem a portabilidade entre os bancos. Então, também constantemente comparar com as taxas de outros bancos também pode ser bastante interessante, pode te ajudar a reduzir o valor das parcelas. Outra coisa legal é também usar ali o seu FGTS, que é um recurso que rende muito pouquinho. O FGTS ele rende 3% ao ano. A gente está falando aqui que a Selic neste momento está em 12,75 subindo. Usar o FGTS para amortizar o saldo do financiamento também pode ser legal. E sempre pedir ao banco que faça um cálculo da amortização para que você pague ali realmente um valor menor. Sabe aquela ansiedade de sozinho pegar a parcela desse mês, mais a parcela do outro mês para se livrar das dívidas? Nunca faça isso. Sempre peça para o banco fazer o cálculo, se você tiver uma grana sobrando e que queira se livrar aqui, terminar primeiro o financiamento, sempre peça para o banco fazer o cálculo da amortização. Isso vale para o financiamento imobiliário, vale para o financiamento do seu carro, vale para pagar aquele empréstimo pessoal parcelado, vale para antecipar o consignado. Mas sabe aquele ciricutico de querer se livrar da dívida logo? Tem as dívidas boas e as dívidas ruins. E às vezes o financiamento imobiliário pode estar com prazo adequado, com uma taxa bem contratada. Então não é uma dívida que você precise se livrar dela. Você pode usar esse recurso para constituir a sua reserva de emergência, para ter uma renda passiva que possa te ajudar a pagar esse financiamento. Então avalie todas as opções antes de tomar uma decisão aí precipitada. Se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo e fica aqui com a gente para receber sempre muita informação de qualidade. Até breve!